noite, seja muito bem-vindo. Essa é a casa do papai, que você não saia daí, porque Deus tem uma palavra maravilhosa ao seu coração, que pode trazer uma transformação para você, que você possa enviar esses vídeos para outras pessoas. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no nosso canal, na Sara Mococa. Mas nós gostaríamos mesmo que você estivesse aqui conosco, né? Em breve você vai estar, eu acredito nisso. Nós vamos começar uma série de palavras falando sobre crise, e nós temos um livro do Bispo Rodovalho que fala sobre crise. Muitas coisas serão tiradas desse livro, então você pode adquirir, é um livro muito joia, muito legal, tem aí na biblioteca, acredito que tenha. Se não tiver, a Aline pede para você que está na internet, é só ligar aqui ou passar aqui para você adquirir o livro. Muito bem. É lógico, sim, como eu sou profissional liberal, eu entendo algumas coisas, pouquíssimas coisas sobre comércio, e no caso do pastor Aguinaldo, mas eu sou muito ruim nesse aspecto. Então eu vou usar um outro tipo de... Porque no meio empresarial fala-se muito de crise, usa muito o termo crise, né? O pastor Aguinaldo vai pregar aqui para vocês qualquer quinta-feira, e ele vai falar para vocês o que significa a palavra crise, de onde veio. Crise é oportunidade. Em japonês, a palavra crise é oportunidade, mas eu vou deixar esse aspecto para ele. Crises são momentos de instabilidade que vivemos na nossa vida. Então, crises são momentos de instabilidade que todos nós vivemos. E toda instabilidade, ela vai exigir de nós uma adaptação, uma nova maneira de agir, uma nova maneira de responder. As crises começam na nossa vida desde que a gente nasce, né, gente? Vocês imaginam o bebê, 9 meses dentro da barriga da mãe, ele só conhece aquilo, e quando está próximo a nascer, começa todo aquele trabalho de parto, o organismo da mãe, o corpo da mãe, preparando para expulsar o bebê, para tirar o bebê de lá. Você imagina a crise que o bebê entra, né? Já foi comprovado que o estresse emocional que o bebê ele enfrenta no momento do nascimento. E a partir daí, nós até morrer, vamos enfrentar muitos e muitos momentos de crise nas nossas vidas. E são as crises que nos fazem crescer, e elas criam novas possibilidades e novas habilidades em nós. Então, na verdade, a crise, elas são oportunidades para nós. Quando você estiver passando por uma crise, entenda que Deus quer mudar você de fase. Eu sempre digo aqui que não tem problema ter problema. O problema é quando a gente não sabe resolver o problema, ou não sabe enfrentar o problema. Porque todos nós passaremos por problemas e passaremos por crises. Crises. Em vários níveis, graus, possibilidades, todos nós enfrentaremos crises. E Jesus, Ele nos preparou para vários momentos na nossa vida. Hoje eu publiquei esse versículo, João 16, 33, por favor, põe no telão, João 16, 33. Jesus disse assim, João 16, 33. Essas coisas vos tenho dito, para que tenhas paz em mim. Jesus está ali, antes desse versículo, ele está dizendo várias coisas para os discípulos, e ele está dizendo, eu estou dizendo tudo isso que eu estou dizendo para vocês terem paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Traduzindo para o português, Jesus está dizendo assim, o mundo é desafiador. O mundo é desafiador. Então vocês vão precisar buscar paz em mim. Nós precisamos buscar paz em Jesus. Nós precisamos deixar que o Espírito Santo vença, que o Espírito Santo conduza. Por isso eu fiz aquela
teatrinho aqui. Mas em João 10, Jesus disse assim: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Essa palavra abundância também pode ser traduzida por feliz. Eu vim para que vocês tenham vida e vocês tenham uma vida feliz. Jesus fala assim, no 16 ele fala que, vocês fiquem espertos, porque vocês vão ter muitas aflições, o mundo é desafiador, vocês vão enfrentar muitas crises. Mas ao mesmo tempo ele diz, olha, eu vim para que vocês tenham vida e vocês tenham uma vida feliz. Ótimo. E como equilibrar as aflições e a felicidade? Como equilibrar as aflições e a felicidade? Como nós fazemos isso no dia a dia? Como eu dou conta? Porque eu tenho vontade, eu tenho desejos. Eu quero fazer, a minha carne quer fazer. Como resolver isso? Existe uma maneira, que é enfrentando as situações, enfrentando as crises. Por que eu digo isso? Jesus disse assim, vocês precisam ter bom ânimo, vocês precisam persistir, porque eu venci o mundo, vocês vão vencer. Vocês vão fazer o que eu fiz, vocês vão vencer. O problema nosso é que nós não enfrentamos as dificuldades e os problemas. A gente acha que eles resolvem sozinhos, e eles não resolvem sozinhos. O tempo não resolve o problema, e todos nós achamos que o tempo resolve o problema, e ele não resolve. Pior, o tempo traz juro sobre juro nos problemas. Como nascem as crises? Ela não nasce do dia para a noite. Nenhuma crise que você enfrentou, enfrenta ou enfrentará, nasceu ontem, nasceu hoje cedo. Todas as crises nascem de um conflito já existente. Toda crise nasce de um conflito pré-existente, mas que ele não foi tratado da maneira adequada, porque nós somos ótimos procrastinadores. A gente quer sempre deixar para depois, deixa para depois, deixa para depois, deixa para depois, e a gente não resolve e o juro vem. Eu quero compartilhar uma história com você. Eu só dei uma breve introdução de uma coisa bem simples, sem muita teoria, só para você entender que todos vivemos crises, todo mundo vai viver problemas, aflições, mas como enfrentar essas crises e essas aflições? Eu quero ler uma história com você. Eu já li muitas vezes aqui para falar de dízimo e oferta, mas hoje eu quero dar uma outra ênfase nele, que é Gênesis capítulo 4, versículo 3. Abre para mim, meninos, Gênesis capítulo 4, versículo 3. Aconteceu, aqui é a história de Caim e Abel, ok? A história de Caim e Abel, que são filhos de Adão e Eva. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Passa. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Passa. Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois sobremaneira Caim, e descaiu o semblante. A Bíblia diz assim, olha, irai-vos, mas não peca. Então quer dizer que a gente pode irar? Sim. Isso é uma linha muito fina em todas as crises que nós entramos. Nós entramos em crise porque ultrapassamos a linha, ultrapassamos a barreira. Vou explicar para vocês. Aqui aconteceu o seguinte: um era agricultor e o outro era
como é que chama quando cuida de vaca, de gado? Boiadeiro, não? Pecuarista, nome chique. Um era agricultor e o outro era pecuarista. Então, olha o que aconteceu. Caim, era para os dois levar uma oferta ao Senhor. Abel, nasceu o bezerrinho lá, ele pegou o bezerrinho, foi lá e entregou ao Senhor. Quem vem de domingo, que eu tenho falado sobre honrar a Deus, era essa a ordem que Deus deu, para pegar a ovelha que nascesse, o primeiro bezerro que nascesse, aquele que fosse o primeiro, era para levar para o Senhor, era do Senhor. E Abel fez isso, ele levou. Caim não. Volta lá no 3, 4:3, no 3, volta lá. Olha o que Caim fez. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe. O que Caim fez? Ele colheu, ele comeu, ele distribuiu abobrinha para todo mundo, para a vizinhança. Igual meu pai fazia quando nós era pequenos, meu pai plantava milho. Ele levava o saco de milho verde para casa, distribuía para todo mundo. Via a gente lá buscar milho de saco. Eu achava que eu nunca ia comprar milho, Jesus, quando eu era pequena. Era tanto milho, minha mãe ficava fazendo pamonha o dia inteiro. Não sei se alguém aqui, você é dessa época? A gente fazia pamonha o dia inteiro, comia pamonha no café da manhã, no almoço, na janta, saía pamonha pelo nariz. Porque era tudo em abundância, então ele fazia isso. Distribuía para todo mundo. Cebola para todo mundo, arroz para todo mundo, tudo que ele tinha ele distribuía. E eu acredito que Caim também fez isso. Ele colheu e distribuiu para todo mundo, distribuiu para as vizinhanças. No fim, a hora que ele resolveu tudo, a situação, ele pegou a oferta e levou para o Senhor. Então, o Senhor, Ele está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, importa que a gente o obedeça, e obedeça o que Ele diz na palavra. E ele não levou. Ele não levou na hora que era para levar, da maneira que era para fazer. Eu sempre falo aqui para vocês, principalmente no discipulado, eu sempre falo, não adianta fazer a coisa certa, mas da maneira errada. Não adianta. Pastora, mas eu fiz certo. Mas de qual maneira você fez? Os dois levaram oferta. Mas um levou a oferta da maneira certa. E aí o que acontece? O Caim ficou irado, ficou bravo. Mas como? Eu também levei. Eu também fiz. Tudo bem, cabeção, você fez, mas não fez da maneira correta. E ele ficou muito irado, ele ficou muito bravo com aquela situação. Mas, como Deus é amor, como Deus é justiça, como Deus ama a mim e a você. Gênesis capítulo 4, versículo 6. Meia dúzia. Então, disse o Senhor, por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Traduzindo para o português, Deus chegou para Caim e falou, Caim, o que está acontecendo com você, meu filho? Estou vendo que você está meio triste, meio desanimado. Aconteceu alguma coisa, Caim? Hoje, o Senhor não vai fazer isso, mas Ele colocou o Espírito Santo dentro de você, dentro de mim e de você. Só que problema, quando a gente fica irado, a gente fica cheio da razão. A ira enche a gente de razão. E aí você não consegue mais ouvir. Porque quando você se enche de razão, você fica tão cheio que começa a transbordar. E nós ficamos surdos. O Espírito Santo grita dentro de nós e a gente não ouve. O Senhor manda pessoas para nos aconselhar, a gente não ouve. Você abre a Bíblia, e aí abre a Bíblia, sabe aquele dia que você está irada, assim, você abre a Bíblia, assim, e aí Deus fala assim, prepara a tua casa que você vai morrer. Pá! Isso aí é para o meu inimigo. É Deus falando. Não, cabeção, é Deus falando com você. Mas nós não ouvimos.
Caim teve a oportunidade aqui de abrir o coração para Deus. Caim aqui teve a oportunidade de dizer: Senhor, por que o Senhor aceitou o dele e não aceitou o meu? Me ensina, que eu quero aprender. Querido, quantas vezes Deus já mandou alguém para conversar com você, para falar com você, e você não abriu seu coração, e você, cheio da razão, eu não vou dizer orgulho, porque orgulho é uma palavra muito forte, mas assim, às vezes a gente faz sem essa conotação de orgulho, mas ninguém pode fazer nada por mim. Para que eu vou falar? Ninguém vai fazer nada para mim. Por que eu vou fazer? Não vai resolver. Talvez esse foi o pensamento de Caim. Para que eu vou falar? Não vai resolver mesmo. Deus ama mais Abel do que eu. Ninguém pode resolver. Ninguém pode me ajudar. Eu vou procurar o pastor, mas ele é muito ocupado. Mas eu vou abrir meu coração para ele não pode me ajudar. O que ele vai fazer para mim? Meu problema não sou eu, meu problema é meu marido que tem que procurar, não sou eu. É a minha esposa que tem que procurar, não sou eu. Meu problema financeiro não é meu, é da crise econômica, da crise mundial. E aí nós vamos deixando que as crises, eu estou dando exemplos aqui, você adapta o seu exemplo, por favor. O que eu quero dizer para você é que todos nós enfrentamos crise, e o Espírito Santo está aí dentro de você, e ele vai invocar você, ele vai provocar você, ele vai falar com você. O que está acontecendo? O que eu posso te ajudar? O grande problema é o teatrinho que eu fiz aqui para você. Quando você desce, quando você volta, quando você dá ouvido para a sua humanidade, quando você dá ouvido para os seus desejos, quando você dá ouvido para os seus desejos, você entra em conflitos. Esse é o grande problema. Eu quero te fazer uma pergunta, mas não responde. Responde aí no seu íntimo. Se você estivesse aqui, nessa situação hipotética, né? E acontecesse alguma coisa, e você tivesse a oportunidade de Deus chegar para você e perguntar para você: o que está acontecendo? Estou vendo que você está meio triste, estou vendo que você está irado, o que está acontecendo com você? Qual seria a sua atitude diante do Senhor? Desculpa te contrariar, mas a sua resposta seria a mesma de Caim. Porque nós insistimos numa coisinha chamada razão. Nós sempre queremos ter razão. E nós perdemos a oportunidade de abrir o coração. Então, cuidado com os teus desejos. Porque o teu desejo, ele opera contra você. Você que estava aqui semana passada, lembra que eu falei do Espírito Santo? O Espírito Santo, ele produz em nós amor, paz, benignidade, lembra disso? Mas a nossa humanidade, ela produz imoralidade sexual, ira, ciúmes. Vocês lembram disso? Então é uma luta muito grande. É uma luta muito grande, gente. E nós andamos meio desleixados, assim, a gente anda meio de qualquer maneira. A gente não baixa a guarda, a gente não presta atenção, a gente meio que não acredita. Então se você não acredita que vai acontecer com você, ou que pode acontecer com você, você não fica atento. O exemplo, se você vai em São Paulo, lá na 25, você vai andar de qualquer jeito lá na 25? Põe seu celular aqui no bolso, e aí você fica lá na 25 de boa? Sim ou não? Não. Por que não? Porque a gente já sabe que lá tem todo um problema de segurança,
Então, você não vai colocar seu celular em qualquer lugar, não vai colocar sua carteira em qualquer lugar, você fica esperto, você não deixa ninguém barrar em você, você segura a bolsa aqui na frente, né? Você está na loja, tá olhando o negócio, mas está prestando atenção quem está em você. Por quê? Existe uma grande possibilidade de você ser assaltado. Você já ouviu histórias de pessoas que foram assaltadas? Você já ouviu história de pessoas que foram lá e ficaram sem documento, sem lenço? Agora, você anda na rua de qualquer jeito. Saí um pouquinho da tela, mas já estou voltando. Você anda no centro da cidade assim, ó. Presta atenção quando você sai de carro. Você vai ver o povo andando na rua assim, ó. Com a mochila nas costas e todo mundo assim, ó, na rua. Atravessa a rua assim, completamente desatento, completamente desapercebido. Por quê? Porque ele acredita que a possibilidade de acontecer alguma coisa com ele é muito pequenininha. Então ele não presta atenção, não fica atento, fica desatento. Está ligado em outra coisa. Então eu quero dizer para você o seguinte: quando você sabe que existe uma guerra no mundo espiritual, quando você sabe que estão lutando pela tua vida, quando você entende, compreende, o que está em jogo é a tua vida eterna, quando você compreende que você é finito, você começa a prestar mais atenção nas coisas, você começa a ficar mais esperto. Graças a Deus, Deus é maravilhoso, que mesmo assim, essa percepção, todo mundo é finito, todo mundo aqui vai morrer, todos nós morreremos, todos morreremos, mas a gente não vive pensando nisso, né? Você não levanta de manhã e fala assim, será que é hoje que eu vou? Não, a gente não pensa, né? Você pensa nisso? Não, também não. A gente simplesmente vive, a gente vai vivendo, e não fica pensando nisso. Eu acredito que é a graça de Deus sobre as nossas vidas, porque já pensou todo dia você levantar e falar assim, será que é hoje? Será que se eu atravessar a rua eu vou ser atropelado? Será que eu vou receber uma notícia ruim? Será que eu vou morrer hoje? Mesmo a gente não tendo essa percepção todo dia, mesmo a gente não levantando de manhã com essa percepção, a gente é finito, a gente vai morrer. Então, quando eu sei disso, eu não vou viver a vida assim, mas eu sei disso. Eu sei que uma hora eu vou, mas eu vou só mudar de estágio. Eu vou passar do estado sólido para a sublimação, eu vou viver a glória com o Senhor. Eu vou viver a eternidade com Ele. Você tem certeza disso? Porque existe uma guerra no mundo espiritual. Eu sempre oro aqui na igreja, Senhor, coloca os teus anjos ao redor dessa igreja para lutar no mundo espiritual, pela vida daqueles que estão aqui, porque quando você está sentadinho aí, existe uma guerra. Quando você está lá na sua casa com seu marido, existe uma guerra. Quando você sai da sua cama porque brigou com seu marido, Satanás deita lá no seu lugar, porque existe uma guerra. Não, pastor, não acontece não. Acontece sim. Porque quando você briga e sai da sua cama, dá o que fazer para voltar depois, não dá? É difícil voltar. Você deita lá, parece que a cama está quente. Você deita lá e fala assim, não, mas parece que a cama está quente aqui, ué, o que aconteceu? Pois é, mas nós não temos essa percepção. Então, nós ficamos desatentos com as coisas que acontecem. Nós não damos muita importância com as coisas que acontecem. Nós levamos tudo como se fosse natural. Gente, nós vivemos no natural, mas nós somos também espirituais. Porque o Espírito Santo está em nós. Vocês conseguiram fazer a ligação? Então é o seguinte, quando você estava no mundo, quando você não tem Jesus, quando você faz as suas próprias escolhas, quando você decide viver a sua vida da sua maneira, meu corpo, minhas regras, você vai dar conta, você é o responsável. Agora, quando você aceita Jesus e o Espírito Santo está dentro de você, agora ele tem responsabilidade sobre você, porque Jesus deixou essa incumbência para ele. Por isso a campainha fica tocando toda hora.
Ele tem para quem prestar conta. O Espírito Santo tem para quem prestar conta. Ele vai prestar conta para o Senhor da sua vida. Por isso, existe uma guerra tremenda. Então, amado de Jesus, quando você tiver a oportunidade de abrir seu coração, abra seu coração para a pessoa certa, na hora certa, mas abre seu coração, procure ajuda. Procure ajuda. Porque olha o que acontece com Caim. Pode passar aqui para mim, querido. Põe no Gênesis capítulo 4, versículo 7. Se proceder bem, não é certo que serás aceito? Deus está falando para ele, Caim. Se você fizer a coisa certa, da maneira certa, eu vou aceitar você, Caim. Eu não deixei de te amar. Eu não deixei de te amar. Só que a maneira como você fez, Caim, está errada. E eu não vou deixar de corrigir você. O fato de Deus nos corrigir, não quer dizer que Ele não ama. Você não corrige as tuas filhas, ô Elaine? Precisa corrigir. Sim ou não? O fato da gente corrigir os nossos filhos, colocar limite nos nossos filhos, colocar regras nos nossos filhos, não quer dizer que nós não amamos. A sociedade hoje tá um perigo, hein, gente? É um perigo. Porque dar amor é dar limite. Amar é ter autoridade sobre. O pastor Aguinaldo, ele tem autoridade sobre a minha vida. A Bíblia diz isso. Então, assim, eu não vou fazer, eu vou sair daqui agora e vou em Ribeirão Preto. Não funciona assim. Eu não vou fazer o que eu quero, o que dá na minha telha. Vocês estão entendendo? Então, Deus nos ama, Deus vai corrigir, Ele está dizendo, mas se você tivesse feito coisa certa da maneira certa, eu também teria te aceito. Então preste atenção, o fato de Deus te corrigir, o fato de Deus puxar sua orelha, o fato de Deus não responder algumas orações que você faz, não quer dizer que Ele não te ama. Só quer dizer que talvez você está fazendo a coisa certa da maneira errada. Então ligue a sua antena, fique mais atento. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então Deus está falando para ele, meu filho, mesmo que eu corrija você, eu amo você, se você fizer a coisa certa, a maneira certa, eu vou estar aqui com você. Mas se você fizer errado, preste atenção, nós cometemos erros, as pessoas erram com a gente. Nós falamos coisas que não devemos, agimos de forma impulsiva, isso faz parte da nossa natureza humana, o Senhor está dizendo, eis que o pecado está à porta. Então é o seguinte, o pecado entrou, porque você pecou, o pecado entrou, sim ou não? Leia o texto. Se você proceder, vamos ler no português, né? Se você fizer alguma coisa errada, o pecado está na porta. O pecado entrou? Quem decide se o pecado vai entrar ou não? Você pode irar? Porque você irou, o pecado entrou? Não. Vocês estão entendendo ou não? O pecado vai entrar quando você não consegue dominar a sua ira. Vocês estão me entendendo, gente? Vocês estão aqui comigo? O pessoal da internet está aí? Está tudo bem? Estão comigo? Então, o seu desejo será contra ti. Então, cuidado com o teu desejo. Quando a gente ira, a gente tem vontade de matar, não tem? Tem. Quando a gente fica irado, a gente tem vontade de separar, não tem? Obrigado, Manuel. Só eu e você somos verdadeiros. Deus lida com a verdade, né? Quando você briga com o seu patrão, você tem vontade de chegar lá de tarde e pedir demissão, não tem? Tem. Quando você desentende com o seu amigo, você tem vontade de falar assim, nunca mais eu quero ver esse cara na minha frente. Mas nem pintar de ouro.
Quando a pastora Andréia fala uma coisa que você não gosta, não manifesta. Né, Elaine? Você tem vontade? A gente tem vontade, o problema, a gente tem desejo. O problema é que nós não podemos deixar que os desejos venham nos dominar. A gente precisa abrir o nosso coração correndo, a gente precisa abrir o nosso coração. Por isso a igreja, a Sara Nossa Terra, gente, é muito legal, porque a gente trabalha com discipulado, a gente trabalha com célula, você nunca está sozinho. Sempre tem alguém para ajudar você. Tem sempre alguém com a mão estendida para ajudar você. Tem sempre alguém, o Espírito Santo vai falar com você, tem sempre alguém ali para falar, para ouvir você. Para você não ser empurrado, puxado para baixo, de volta. Para o pecado não entrar na sua vida e te destruir. Vamos lá. Vamos, meninos, a gente está na internet, vamos. Então, qual é o nosso papel? Dominar as nossas vontades humanas, nosso desejo humano. Porque quando você não consegue dominar os seus desejos, aí entram os conflitos, porque o Espírito Santo vai brigar por você. Vai brigar por você. Ele tem uma, no exército, quando alguém tem uma tarefa, como chama? Uma missão. O Espírito Santo tem uma missão, guardar você, conduzir você pelo caminho. Você aceitou Jesus, Ele tem a missão de levar você até o final. Então aí começa uma guerra no mundo espiritual violenta, porque Satanás, ele não desiste, ele quer você de todas as maneiras. E aí o Espírito Santo não vai. Então, meu filho, todo crente é meio doido. Eu ia usar uma palavra aqui, Ana está aí? Eu ia usar uma palavra, mas é melhor não, né? Todo crente é meio doido. Por quê? Você vai ver os crentes falando sozinho. Por quê? Porque é uma guerra. Os crentes ficam assim, não, eu vou, não, é melhor não ir não. Não, mas acho que eu vou. Não, é melhor não ir não. Acho que não vai dar certo. Não vou fazer? Não, acho melhor não. Não, eu vou falar. Não, eu vou falar. Não, acho melhor não falar. Não vai dar certo. Se você se encontra nesse estágio, parabéns. Você está ouvindo o Espírito Santo. É isso aí. Parabéns a você. Pode dar uma salva de palmas para você. Se você está nesse estágio de loucura, se você se encontra nesse estágio de loucura, quer dizer, ufa, eu estou ouvindo o Espírito Santo. Não estou deixando o desejo me dominar. Se você fica lá na tua casa assim, eu vou ou não vou? Não, eu vou ligar para o cara. Não, eu vou ligar. Não, ele falou um desafio, vou ligar para ele. Não, é melhor não ligar não. Vou esperar um pouquinho, mais tarde eu ligo. Bem, o que você acha? Eu ligo ou não ligo? Fulano, você acha? Faço ou não faço? Você está evoluindo no nível de intimidade com Deus. Nós fazemos, eu faço e tu faz as maiores burradas da nossa vida nos 5 primeiros minutos. Os maiores problemas da nossa vida são gerados nos 5 primeiros minutos. Agora eu melhorei, né? Mas eu era dona de fazer isso. Porque o meu temperamento é uma benção. Então, além de eu ouvir o Espírito Santo, eu tenho que aprender a deixar o Espírito Santo controlar meu temperamento. É desafiador. É de suar a camisa. Passa, meninos. Disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Deus perguntou para ele. O Senhor pergunta para você.
Ele sempre vai perguntar para você. Vocês sabem a historinha do cara que morreu afogado? Sabe, né? Mas só para lembrar. Tinha um moço, uma pessoa, teve uma enchente muito grande, e ele estava dentro da casa dele, e a água subindo. E aí chegou o bombeiro e falou assim: moço, o senhor precisa sair daí rápido, porque a enchente vai piorar e a água está subindo. Ele falou: não, pode deixar que eu já orei, Deus vai me salvar. O bombeiro foi embora. Aí a água começou a subir, ele subiu em cima da casa. Aí veio outro bombeiro com um barquinho. Moço, vamos. Oh, a água está subindo, monta aqui na lancha. Ele falou: não, moço, eu estou orando aqui, Deus vai me salvar. Aí o bombeiro: não, moço, entra aqui. Não, estou orando, Deus vai me salvar. Moço, mas não, já falei. Então tá bom. E a água subindo, e a água já estava no teto. Aí vem um helicóptero. Aí o bombeiro desce e ele fala: o que você está fazendo aqui? Não, eu vim te salvar. Não, eu orei, Deus vai me salvar. Pode deixar que Deus vai me salvar. O bombeiro insistiu, ele: não. O bombeiro foi embora. E ele morreu afogado. Chegou no céu, chegou lá e perguntou para São Pedro: quero falar com Deus. São Pedro falou: mas o que aconteceu? Eu quero falar com Deus, ó. Levou ele na presença do Senhor. Ele falou assim: Deus, eu vim aqui reivindicar um negócio. Ó, eu orei, que o Senhor ia me salvar, e o Senhor não me salvou, eu morri. Deus falou para ele: meu filho, eu mandei um bombeiro, você não foi. Eu mandei uma lancha, você não foi. Eu mandei um helicóptero cabeçudo, você não foi. Então, assim, o problema não está em Deus falar, o problema está em nós obedecermos. Porque Deus fala, Ele fala. Então, muitas crises que nós entramos, muitas situações que nós nos encontramos, foi gerada por nós mesmos. Então, nessa noite, eu quero dizer para você: nenhum conflito começou hoje. Nenhum problema começou há 5 minutos atrás. Ele foi gerado, sim, mas ele só vai acontecer através das nossas escolhas. E nós sempre temos escolhas, viu, gente? Ah, eu não tive escolha. Tem sim. Nós sempre teremos escolhas. Sempre teremos escolhas. O pastor Aguinaldo, uma época, teve um empresário que estava vivendo uma situação financeira muito ruim. Estava vivendo uma situação muito ruim, mas muito ruim. E aí o pastor Aguinaldo, sempre falando para ele: olha, muda o seu ramo, vai fazer outra coisa. Ele falou: não, eu não posso deixar minha empresa, não posso deixar isso, não posso, isso aqui, não posso, não. Foi meu pai que fundou, era do meu sonho do meu pai, era sonho do meu avô, eu não posso deixar isso, não posso deixar. E ele se afundando cada vez mais, uma situação muito ruim, até o dia que ele decidiu, né? Ele decidiu mudar. Foi fácil? Não foi fácil. Mas ele tomou uma decisão. E quando ele tomou uma decisão, Deus começou a agir na vida dele. Hoje ele é um empresário muito bem sucedido. Meu pai também da mesma maneira. Estou falando agora de crise financeira, né? Meu pai da mesma maneira, sempre plantou algodão desde pequenininho, sempre trabalhou com roça, sempre mexeu com roça. Até que veio uma crise violenta. E aquilo que ele sabia fazer, não podia fazer mais. E ele teve que tomar uma decisão. Então, sempre teremos que tomar uma decisão. Nós sempre temos uma opção. O problema é: nunca deixe os seus desejos e a vontade humana te puxar para baixo. Deixe o Espírito Santo te puxar para cima. Amém? O homem, em busca da felicidade, torna-se um escravo dos seus desejos. Cuidado com isso. O homem que só busca felicidade,
ele se torna escravo dos seus desejos. Não seja escravo dos seus desejos. Esse mês falaremos muito sobre isso, sobre crises, em todos os sentidos. Que você possa estar aqui, você da internet, que você possa nos acompanhar. Tem todos os vídeos no YouTube, entre lá, assista os vídeos, que Deus possa falar com você e trazer restauração, cura e libertação sobre a sua vida e a sua casa, em nome de Jesus. Um beijo e até mais.